A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, meus irmãos. Esse vídeo aqui eu vou dar a resposta para o canal para essa senhora Rosângela, lá do canal Minhas Flores, né? Ela fez um vídeo me atacando, né? Me atacando, falando um monte de coisas sem nenhuma fundamentação, e eu vou dar a resposta aqui para ela. Eu fiz um vídeo agora há pouco aí dando a resposta para Marilene, né? Aquela lá chorou no vídeo. Se você não assistiu, procura aí um vídeo anterior a esse. O vídeo é anterior a esse, né? Tá aí em cima, se der certo eu vou colocar ali em cima ali, ó, no card o vídeo da Marilene. Ela chorou, é uma pessoa que já está ficando abalada com a sua fé na CCB, né? Ela disse que já está até difícil ali, é capaz que logo ela sai da CCB também. Agora, essa senhora aqui já tem não sei quantas décadas na CCB, aí, ela falou no mesmo, já é 50 anos na CCB, eu não sei, já está com a mente cauterizada. Então esse tipo de pessoa são aqueles idólatras frio, calculista, né? Então, porque está com a mente cauterizada, esses tipos de idólatras aqui, ó, nem Jesus Cristo conseguiu abrir a mente desse povo, não conseguiu convertê-los, né? Aqueles idosos lá da época dele, né? Que eram aqueles fariseus, alguns ali, totalmente endurecidos, porque já eram homens velhos com a mente cauterizada, tá? Tá aqui, ó, isso aqui é um exemplo disso, tá? E a gente vai ouvir aqui o que a senhora tem para falar. Tanto a Marilene quanto ela, quanto qualquer outro defensor da CCB, eles não conseguem refutar nada do que eu falo, tá? Primeiro eu peço que vocês pesquisem aí no Google o que significa a palavra refutar, tá? Tá no mais alto topo ali do nível ali do tipo de respostas, a refutação é aquilo que você, conhecendo um assunto, você consegue desmontar o argumento contraditório e reerguer sobre ele um argumento plausível segundo a sua visão, tá? Então eles não conseguem mostrar nada, eles ficam com como é que eu posso dizer? Com acusações e ilações contra mim, ou seja, eles não provam nada, eles só falam que eu difamo a igreja, que eu ataco a igreja, que eu não respeito, mas eles não mostram nada do que eu tenho feito, que dê coro para isso, que dê prova para isso, né? Para dizer que eu estou desrespeitando a igreja, ou que eu não esteja, como é que fala, difamando, né? Então vamos ouvir aqui o áudio dessa senhora aqui. Essa senhora aqui eu já nem quero nem ver mais o áudio dela, mas eu tenho que falar porque ela falou meu nome, ela cita, né, as pessoas do meu canal, também achou que eu deveria fazer um vídeo de resposta. E no final desse vídeo dela aqui, como uma idólatra fria, né, no final não, no começo, no meio, no final, ela fala que Deus vai estar às portas de vir aqui fazer alguma coisa contra mim e me atacar. Isso é a prova de que essas pessoas não conhecem o evangelho coisíssima nenhuma. Elas desejam o mal das pessoas. Elas querem que Deus pese a mão, quer Deus tirando a vida ou fazendo qualquer coisa do tipo, né? Sendo que isso não se encontra em nenhum lugar dos evangelhos. Isso aí é uma invencionice da seita da CCB. A CCB inventou esse tal do pesar a mão e até hoje eles se utilizam desses jargões. Tá? Porque na Bíblia fala ao contrário. Jesus falou para a gente abençoar as pessoas que nos amaldiçoou. Paulo também escreveu sobre isso, né? Jesus falou, não, meu pai não vai pesar a mão em ninguém. Ou os anjos falaram, Senhor, quer que nós vamos lá arrancar o joelho? Não, deixa eles crescer, porque este é o momento, e nós estamos na geração e na época da misericórdia. Deus não vai pôr a mão em ninguém, ainda que a pessoa seja má. Tá? Inclusive lá em Apocalipse está falando, deixe que o sujo se suje mais, deixe que o limpo se limpe mais. Então essa ideia falaciosa que ela vai dizer aqui, que Deus está à porta para vir aqui, e ela deixa claro, não é, eu não estou falando na época da vinda de Jesus, não é agora, é mentira e invenção da cabeça esses malucos da CCB que inventa essas coisas, né, para querer dar
embasamento de que eles estão certos e Deus vai julgar a causa deles, Deus vai vir aqui julgar a causa, porque é isso que é pregado na CCB, Deus vindo julgar a causa deles, Deus vindo dar vitória, Deus dando, é o Deus triunfalista deles, né? Ou seja, é um evangelho totalmente fora das escrituras, eles inventaram um evangelho próprio, né? Então vamos ouvir aqui o áudio da senhora, eu peço que você tenha um pouco de paciência, você que está aqui no nosso canal, tem que ouvir esse canal para falar sobre o CCB, né? E os CCBanos que aparecem aqui defendendo a CCB. Vamos ouvir aí. Boa noite, a irmã Marilene, indignada também, a irmã Marilene chegou até a se emocionar, ela chorou. Irmã Marilene, meu amor, não fica assim não. Deus lá dos céus está assistindo tudo. Ele está vendo tudo que está ocorrendo, essa perseguição. E tudo tem o começo, tem o meio e tem o fim. É óbvio, né? Tudo tem o começo, meio e fim. E Deus está às portas. Presta atenção que ela vai falar, Deus está às portas. Aí você pode pensar, as portas como? Ele vai vir então e vai acabar o mundo? Não, as portas que ela está querendo dizer aqui, e ela vai deixar isso claro, é as portas para eles vir aqui e me pegar. Ou seja... Não assim no sentido de buscar a sua igreja, ele está às portas de buscar a sua igreja sim. Mas ele está próximo de nos justificar aqui nessa terra. Porque esse caminho é um caminho maravilhoso. Nós ali dentro da congregação sentimos Deus. Não foi necessário, não será necessário nós sairmos de dentro da congregação para conhecer o verdadeiro evangelho. Porque esse verdadeiro evangelho, o Senhor nos apresentou a partir do nosso batismo. Então essas pessoas que hoje estão fora da congregação e tentam de qualquer... O evangelho deles lá é apresentado depois que batiza. Estranho, né? Como é que a pessoa batiza então sem conhecer o evangelho? Não, esse evangelho que ele nos apresentou, né, após a gente se batiza, ou depois que a gente se batiza, ela falou aí. Não tem evangelho coisa nenhuma. Tudo que essa mulher fala não tem nada de Bíblia. O evangelho está na Bíblia. Mas ela, não é ela só ela, é a igreja toda. Eles inventam essas maluquices. Até essa maluquice que Deus está lá na porta, Deus está indignado. Ah, meu Deus, estão criticando a Santa CCB, eu tenho que ir lá fazer alguma coisa, eu vou lá pesar a mão no Josafá. Olha que maluquice. Olha que maluquice. Deus não pesou a mão nem nos homens que enfiou a lança do lado de Jesus. Ele falou que naquele dia essas pessoas serão punidas. Nem os que mataram Estevão não pesou a mão contra eles. Aqueles camaradas foram viver a vida deles. Mas não, a CCB, ela é mais especial do que o Filho de Deus, Jesus Cristo, do que os santos apóstolos. Se você faz uma análise bíblica, você vê, são tolice que essas pessoas estão falando. E isso aqui que eles estão fazendo é para ameaçar e pôr medo em mim. Como em mim, isso não funciona mais. Mas isso aí é muito usado lá dentro da CCB. Isso aí é usado lá para botar medo neles mesmo. Esses tipos de crença que eles se utilizam é para colocar terror e medo nessas pessoas. Ou seja, de qualquer forma, na baixaria, na falta de amor, de educação, a denegrir um servo de Deus como o irmão Paulinho, são pessoas... Gente, quanto a denegrir, baixaria que ela está falando, que é uma tolice que essa senhora está falando, ela não consegue provar nada disso, tá? Na resposta que eu dei para Marilene, eu expliquei direitinho para ela o que é o direito, né, de crítica, né, aonde termina o direito, aonde começa as obrigações, né, a gente tem que respeitar as pessoas. Eu li duas sentenças de juízes contra os anciões da CB que me processaram, tá, por tudo isso que ela está falando, e eles perderam, ok? Então vai lá no vídeo dela, você vai entender um pouco melhor quando ela fala essas tolices aqui, essa senhora aqui, de que eu estou difamando, denegrindo a igreja, que isso é tudo mentira, tá? Essas pessoas não sabem o que está falando. Isso aí é a única forma que eles encontraram para me atacar, ou seja, eles criam esse factoide para bater em mim. Porque se eles não inventarem essa mentira, não tem nada para falar de mim. Não tem nada. Se essa mulher seguir a regra e a lei e parar de falar que eu estou difamando a igreja, de que eu estou denegrindo a igreja, de que eu estou fazendo qualquer outras coisas, se ela parar de falar essas coisas, ela não vai ter o que falar de mim. O que ela vai ter que falar? O Josafá está falando a verdade. E isso ela não vai fazer.
Então eles criam esses falsos argumentos para ficar tentando atacar a minha índole, tá? Isso aqui, essa técnica aqui é chamada de a técnica ad hominem, que é a técnica, é o seguinte: eu não posso ir contra a mensagem, eu não posso combater a mensagem, então eu ignoro a mensagem, que é o argumento, eu ignoro o argumento e eu ataco o mensageiro, que é o argumentador. Ou seja, eu não vou focar no argumento do Josafá e agora eu vou atacar o Josafá. Eu vou ficar falando dele, eu vou ficar falando da índole dele, ainda que eu não tenha nada para falar, eu vou inventar algo, vou dizer que ele está cometendo crime. Aí você fala para dona Rosângela: eu te desafio, dona Rosângela, me mostra aí qual foi o minuto e o segundo que eu cometi qualquer um desses tipos de acusação que a senhora está fazendo. Desrespeito, difamando, denegrindo. Qual é o ponto? Não tem, porque o meu vídeo todo para eles é denegrir a igreja, porque o meu vídeo todo tá indo contra a crença dela, ou seja, o coração que ela colocou nessa seita religiosa, entendeu? Então ela se sente machucada porque ela colocou o coração na denominação, né? Então qualquer crítica que você fizer, qualquer uma, ela vai se sentir ofendida, e aí ela diz que eu estou denegrindo, mas ela não tem uma palavra-chave para falar isso. Vamos ouvir o restante. Pessoas infelizes, são pessoas que eu creio que sofrem algum tipo de, eu digo, consequências psicológicas, porque não são pessoas normais. Eu não enxergo. Da onde que ela fala isso? Argumentando em quê? Sabe, só falou assim: ele tem problema psicológico. Josafá Agra como uma pessoa normal. Porque uma pessoa normal não vive a vida toda maquinando vídeos para jogar na internet e denegrir a obra de Deus, maquinando vídeos, áudios, para distorcer as palavras que são faladas na congregação. Então... Aqui, ó, deixa eu fazer essa pausa aqui. Primeiro que eu não dou nem conta, querida, de fazer todos os vídeos que eu tenho que fazer das asneiras que vocês falam, tá? Eu estou aqui, esse canal aqui tá aberto para me fazer os meus contrapontos contra a crença da sua igreja, que eu me sinto enganado pela sua igreja, tá? Eu me sinto traído por ela quando ela diz que pregava o evangelho, quando eu descubro que ela não prega o evangelho, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto é que eu tenho muito material para colocar e não dá conta. Não dá conta. Às vezes eu tô colocando 2 vídeos num dia só para dar conta de soltar. O que é tanta gente me manda de material aqui. Você pode ver que tem gente aqui que está assistindo esse vídeo que pediu para eu fazer alguns vídeos e eu não consegui analisar ainda. Certo? E essa, para mim, é uma missão. Da mesma forma com que vocês dizem que tem missão na obra de Deus, vocês não dizem que tem missão na obra de Deus e a pessoa entrega a vida dele, eles abandonam até a família, tá? Essa é a minha missão, querida. Você tem que me respeitar na minha missão, tá? Você tem que me respeitar na minha missão. Você pode criticar, sim, né? Mas você não pode ficar fazendo essas ilações dizendo que eu tenho um problema psicológico, né? Que eu tenho o Josafá ele é um perturbado mental pela CCB. Você ia gostar se eu falasse, seus anciões que ficam viajando e falando de CCB todos os dias da semana, que eles viajam todo dia, eles são perturbados mental. Você ia falar o quê? Não, o Josafá está atacando a igreja. Você percebe que você faz coisa pior, dona Rosângela? Você está vendo que por falta de argumentos você fica inventando essas coisas para ficar tentando me denegrir? Isso sim é denegrir a minha imagem. Fico ouvindo, eu até esqueci aqui do restante que ela está falando. Minhas amigas, vamos nos alegrar em Cristo Jesus. O Senhor é o nosso justo juiz. Irmã Marilene, você não merece chorar, sofrer por conta de um ser desse. Não é digno nem de oração, eu digo a vocês, tá? Porque na pandemia, enquanto um servo de Deus estava ali pregando o evangelho... ela ataca até a minha dignidade, né? Um ser desse, como se eu fosse uma pessoa má. Você tem que tomar cuidado nas palavras que você fala, dona Rosângela. Porque você pode dar a impressão para as pessoas de que eu sou uma pessoa que desobedeço à lei do país, que eu sou algum tipo de pessoa que seja um perigo para a sociedade, tá? Isso é perigoso, tá? Porque você tem um canal de influência
Isso pode excitar alguém a querer cometer alguma coisa contra mim, tá? Toma cuidado com as coisas que você fala. Ela vai mencionar agora um diácono daqui de Taubaté chamado Salvador, um senhor que eu nunca vi na minha vida, e ele fez um vídeo dentro de um hospital, ele estava com Covid, perto de ir embora, o homem me difamou, falando coisas sobre mim que ele nem me conhecia, né? E eu fiz um vídeo para me defender sobre ele, tá? Se vocês quiserem assistir depois, se eu lembrar, eu vou colocar aqui em cima que é o card sobre o vídeo de resposta que eu dei para esse tal desse Salvador que ela tá falando que era um diácono, tá? O vídeo vai estar aqui em cima. Nesse vídeo eu faço igual esse aqui, ó. Eu coloco do lado aqui esse senhor falando de mim, né? Tá falando de mim, rapaz. Eu nem conheço o homem. Falando de mim e eu dando a minha resposta para ele, né? Eu dando a devida resposta que eu tenho direito a me defender, porque ele faz ataques pesados contra mim. E aí ela tá falando agora desse senhor, tá? Vamos ouvir aqui, ó. Esse senhor já faleceu, né? Meus sentimentos à família. Mas não é porque ele já faleceu, né, que eu não tenho o direito de me defender. Eu tenho que me defender, porque afinal de contas eu fiquei aqui. E eu fiquei no prejuízo, então eu fiz um vídeo resposta. Segue aí, vamos ouvir o que ela tá falando. Evangelho esses que eles dizem que não existe na congregação. Esse servo de Deus, eu não me recordo se ele tinha ministério, mas esse áudio rodou pela internet, onde ele falava assim: irmãos, eu ainda não estou com a falta de ar, mas eu viveria 100 anos aqui dentro desse quarto de hospital. Eu nunca falei tanto do Evangelho como eu falei nesses dias que eu tô aqui. Entram médicos, auxiliares, pedindo conselhos. E sabe que o evangelho para eles é falar de CCB, né? Então, toca o barco. Mas eu quero deixar com a Irmandade um recado. Muito cuidado com esse Josafá Agra. Ele anda falando mal da obra de Deus. Ele anda trazendo confusão, com dissensões. E Deus, ele é amor, Deus, ele é união. Então muito cuidado com Josafá Agra. E esse vídeo, esse áudio veio para nós e em poucos dias o Senhor o recolheu. Então, flores, cravinhos. E recebeu a devida resposta. Isso aí você não falou, né, o dona Rosângela? Você não falou que esse áudio que você viu foi no meu canal com a minha resposta, né? Isso aí você não falou, tá? Mas para você quebrar sua cara, o vídeo vai estar em cima no card e as pessoas vão ver a verdade do vídeo, tá? Não é essa fantasia que você criou aí, não. Vamos ouvir. Vamos colocar o Josafá Agra nas mãos de Deus e descansar. Porque aqueles que estão ligados no Senhor Jesus... Gente, perdoa, tem que pausar aqui. Eu desafio vocês me colocarem nas mãos de Deus. Para isso, vocês têm que fazer duas coisas, porque eu conheço muito bem o que é eu colocar nas mãos de Deus lá do CCBN. Se você colocar verdadeiramente nas mãos de Deus, então a partir deste momento vocês não podem falar mais nada de mim. Porque se você fala, você está pondo sua mão. Deus tira dele. Você já ouviu isso na CCB? Irmão, tira sua mão que eu coloco a minha. O tira sua mão é não fazer mais nada. Vocês pararem. Então eu desafio vocês, tá? E esse vídeo eu vou estar colocando a data aí depois do vídeo, tá? A partir dessa data, vamos ver quanto tempo que vocês aguentam sem falar de mim, sem fazer sequer menção, né? Ainda que você não fale o meu nome, mas se a gente perceber que você está falando de mim, óbvio que o povo vai perceber. Se você quer fazer um vídeo para mandar um recado, uma mensagem, você tem que dar, no mínimo, né, uma dica de quem você está falando, tá? Então eu desafio vocês e até a CCB em me entregar na mão de Deus. Para a CCB me entregar na mão de Deus, ela tem que parar com os processos, com as denúncias que ela faz, né? Vocês têm que parar de falar de mim, me esquecer. Assim, esquece. Ó Deus, agora tá na sua mão, a gente não vai fazer mais nada sobre isso. Isso é tudo uma crentice que vocês carregam, falsa e mentirosa. A CCB não entrega ninguém na mão de Deus e foi ela que inventou isso, tá? Não entrega na mão de Deus, ela processa as pessoas que são seus desafetos, as pessoas que eles não gostam. Os anciões colocaram no tópico de 2023
né, que era para entregar as suas causas na mão de Deus. Está mais ou menos escrito isso, eu acho que é no tópico 2, né, para deixar que Deus julgue a causa do crente, e eles não fazem isso, eles me processaram, perderam o processo. Tá? Então eu desafio, dona Rosângela, você me entregar na mão de Deus. E se você falar mais alguma coisa de mim, é a prova de que você é uma mentirosa. Você dá conselho para as pessoas que você mesmo não segue. Tá? Eu desafio você, a Marilene, né, os demais aí, defensores da CCB, a me entregar na mão de Deus. Primeiro, que isso não é bíblico, não existe, não vai acontecer nada comigo. Mesmo que vocês façam mesmo e fiquem 10 anos sem falar de mim, não vai acontecer nada. Né? E em segundo lugar, porque vocês, essas crentices na verdade não funcionam, e eu não dou aí pouco tempo para vocês voltar a falar de mim de novo e ficar me atacando, que é tudo que vocês sabem fazer. Vamos ouvir. Jesus não vai se abalar com tudo que é falado aqui na internet, com a maioria desses críticos que deixaram da congregação, conviveram conosco décadas dentro da congregação, e por quais motivos esses que a gente não sabe, hoje eles estão a falar mal da obra de Deus. Sabe o motivo, você só não quer acreditar o motivo, filha. Nós já falamos que nós saímos da sua seita porque na sua seita não prega o evangelho de Jesus Cristo. Você não quer acreditar. Você está falando isso para querer dizer que, como se a gente nunca tivesse dito o motivo. Eu já falei diversas vezes, já cansei, até para você, para os seus vídeos eu já falei. Eu saí da CCB por conta própria, porque eu quis, porque na sua seita não prega o evangelho. Os pregadores lá não pregam o evangelho de Jesus, não sabem pregar o evangelho. Está aí a prova que eu fiz do vídeo do Paulinho. Paulista, ele não sabe o básico do evangelho. Como é que vocês dizem que vocês têm o evangelho? Ele não sabe o básico, ele não sabe o que é graça, ele não sabe o que é obra de Deus, ele não sabe o que é palavra, ele não sabe nada, filha. Não sabe nada, vocês não sabem nada. Vocês estão numa igreja totalmente perdidos aí dentro. Vocês são meros religiosos. A prova sua é esse seu comentário tosco que você está fazendo. Você não tem nenhum argumento plausível. Isso é um discurso que você está fazendo, um discurso fraco, que por sinal é fraco, tá? É um discurso sem, sabe, qualquer pessoa com um mínimo de consciência, tá? Fica com dó, ou outros com repúdio do seu comentário. É um comentário áspero, maldoso, cheio de ira, né? Que eu vou ler até aqui para você. O comentário dessa senhora beira essa parte bíblica que eu vou ler para vocês aqui, que eu até separei aqui, ó. Evangelho de João, no capítulo 8, Jesus conversa com pessoas igualzinhas essa senhora aqui, essa dona Rosângela, são fanáticos religiosos que têm ódio da verdade, tá? Porque ela não consegue dizer que eu estou mentindo nos meus argumentos, que eu refuto o ancião Paulinho. Ela não consegue, porque não pode. Ou seja, ela está contra a verdade. E eu vou trazer aqui a passagem bíblica. Se essa senhora estivesse lá na época de Jesus, ela ia estar junto com aqueles fariseus confrontando Jesus Cristo. Ela ia estar defendendo a obra de Deus, dizendo: nós estamos aqui desde os nossos pais. Quem é esse homem? Quem ele pensa que é? Nossos pais viram o mar abrir, né? Viu obras e milagres como ele sempre fala. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 8, está dizendo assim. Ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E Jesus fala: vocês são escravos do pecado. É isso que Jesus está falando. A verdade vos libertará do pecado, que é o que Jesus está tentando dizer aqui para eles. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre em casa. Se, pois, ou seja, o que Jesus está querendo falar? O servo não fica para sempre em casa, ou seja, aqueles que são meus são servos do pecado e convém libertá-los. Vocês são filhos, por isso que vocês permanecem no pecado. É esse o recado que Jesus está passando. E aí ele segue dizendo: se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tá vendo? Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente serão livres do pecado. Aí ele fala: bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, ele fala: eu sei que vocês são filhos de Abraão. Aí ele fala: contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Ou seja, Jesus viu nos olhos daqueles homens que eles tinham desejo de querer matá-lo, que é igual o que a senhora está falando. Vamos entregar ele na mão de Deus. É o desejo de que algo ruim aconteça comigo.
que é exatamente o que os fariseus estavam olhando ali para Jesus, desejando que Deus colocasse a mão nele. É isso. E segue. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Ou seja, eles têm desejo de fazer e cumprir a vontade do pai deles. O que é? Matar Jesus. E Jesus fala, eles disseram, responderam-lhe e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tenho dito a verdade que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Aí ele fala, Abraão não fez isto? Aí ele fala, vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis as minhas... aí ele fala, porque não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. E Jesus fala, vocês não entendem a minha linguagem, porque vocês não podem entender a minha palavra. Vós tende por pais ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, que é o que a senhora está falando aqui o tempo inteiro, essas acusações e essas ilações que ela faz aqui, que são mentirosas, ela está fazendo isso porque o pecado que está dentro dela comanda e domina ela. Porque na cabeça dela, pecado é só fornicação, como os fariseus acabaram de falar agora para Jesus. Nós não somos nascidos de fornicação. Como dizes que a gente está preso no pecado? Na cabeça dessa senhora é a mesma coisa, né? Mas ela mente contra mim, a meu respeito. Ela diz que eu cometo crimes, que eu cometo, eu estou denegrindo, difamando, mas ela não consegue mostrar na onde que acontecem essas coisas. Por quê? Porque são mentiras o que sai da boca dessa senhora, né? E ele diz assim, vós tem por pais o diabo e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Igual essa senhora aqui, ó. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Ou seja, vocês não aceitam a verdade, vocês combatem contra a verdade, né? Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Né? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vos não escutais, porque não sois de Deus. Igual essa senhora, com essa mente cauterizada. Eu não duvido que essa mulher vai ficar o resto da vida dela dentro dessa seita. Sabe por quê? Porque as palavras de Deus não entram nela. Ela recebe apenas as palavras dos homens. Ela declara isso, né? Ela ouve, ela recebe, ouve e guarda palavras de homens. A palavra de Deus não penetra nessa mulher. Diferente da Marilene, que já está ficando abalada, né? Ela já está ficando emotiva. Por quê? Porque as palavras de Deus estão começando a fazer efeito na vida dela, né? Mas essa senhora aqui, ela é uma endemoniada. Essa mulher aqui rejeita a palavra de Deus. Essa mulher aqui, ela continua nos seus pecados. Por isso que ela continua denegrindo, mentindo contra mim, que estou aqui falando a verdade o tempo todo, para ela e para todos vocês, né? E segue assim dizendo, responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Ou seja, bem dissemos que esse homem é samaritano ou que tens demônio. Jesus respondeu, eu não tenho demônio, antes honro ao meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar as minhas palavras, nunca provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram?
que te fazes tu ser? Ou seja, quem você diz que é? Ou seja, você é maior do que o Abraão, do que os profetas, e eles mesmos morreram? E você está dizendo que as pessoas que querem você não vão morrer? Aí Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Ou seja, quem me glorifica é o meu Pai, que vocês dizem que é vosso Deus, mas na verdade não é. E vós não conheceis, mas eu o conheço. E se disser que eu não conheço, serei mentiroso como vós. Igual essa senhora, mentirosa. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Aí eles ficaram porreta, porque Jesus agora se declara sendo o próprio Deus. Essa palavra que você recebendo e essa senhora não sabe o que quer dizer, essa palavra eu sou, ele está se referindo a uma fala de Moisés, a uma fala de um diálogo entre Moisés e Deus. Moisés fala: quem és tu para que eu diga aos meus irmãos a quem tu me envias? E Deus diz para ele: diga, eu sou, te enviou. Então quando Jesus fala aqui, eu sou, Jesus se declara o próprio Deus. Então pegarem pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Vocês estão entendendo, gente, que semelhança terrível tem esta senhora e os outros fanáticos da CCB com o comportamento daqueles homens? Eles não tinham argumentos para rebater Jesus, mas o tempo inteiro eles difamavam Jesus. Falavam que Jesus era endemoniado, mas não conseguiam provar na onde que ele praticou alguma obra, né, que fosse obra de referência, que fosse provado que aquilo eram obras contrárias a Deus, né? Ao contrário, Jesus: eu vos tenho falado a verdade o tempo todo, e a minha verdade não entra em vocês, porque vocês não são de Deus, vocês são do diabo, por isso que vocês mentem. E esta senhora aqui, mentem o tempo todo, faz ilações sobre minha vida, fala coisas que ela não sabe, apenas para me atacar, me ofender, tentar me humilhar, tentar me agredir moralmente, para defender a seita dela. E isso é exatamente o mesmo comportamento desses fariseus, que Jesus enfrentou eles na cara deles e falou: vocês têm por pai o diabo, por isso vocês querem me matar. Que é o que essa senhora está fazendo. Vamos nos ajuntar e entregar esse homem na mão de Deus, porque ele já está na porta e ele está para vir aqui honrar CCB. Ou seja, na cabeça dela vai vir aqui, vai morrer todo mundo que critica a CCB, para poder dizer para eles que eles estão certos. Como que eles acham que a cabeça deles vai ser levantada? Assim, a cabeça deles vai ser levantada em cima de um lamaçal de sangue, né? Ou seja, Deus vindo aqui desgraçando com a vida de todo mundo, só para dizer que ela está certa. Isso é o diabo puro, rapaz. Se não for, é mais o quê? Vou soltar aqui o resto do vídeo dessa senhora, né? Vamos ver. Não tem um, não tem dois, a cada dia surge aqui na internet como pragas. Então, o que a gente tem que fazer? É não dar ouvidos, se possível nem assistir os vídeos deles. Porque nada que venha a crescer, a gente não tem que participar. A gente tem que participar quando é um bom testemunho, quando... Inclusive, dona Rosângela e Marilene, vocês estão em desobediência com o Braz. O Braz já falou para vocês não assistir os nossos vídeos. Por que vocês estão assistindo? Vocês não obedecem os santos ensinamentos dos anciões? Vocês não obedecem ele? Agora tem que ficar fazendo propósitos aí no vídeo. Vamos fazer um propósito de não assistir mais. Eu duvido que vocês vão fazer. Duvido, porque vocês são idólatras. Vocês são pecadoras. Vocês vão querer entrar, vocês vão voltar a falar, porque vocês não têm, peso nas palavras de vocês. Vocês são pessoas dobres, pessoas que falam uma coisa, daqui a pouco muda. Quantas vezes vocês falaram que não iam falar mais de mim e do meu canal, e vocês voltam a falar? Vocês são fracos, vocês falam uma coisa e fazem outra,
porque vocês estão dominados pelo pecado. Vamos ouvir aí. Tem os irmãos que tocam hinos, tipo uma orquestra. Isso é algo maravilhoso para nossa alma. Agora, quando é algo que só traz tristeza, é bom que a gente nem assista. Porque eu me comovi de ver a irmã Marilene chorando. Irmã Marilene, fique em paz, minha querida. Irmã Shirley, fique em paz. O Senhor é o nosso justo juiz. Lá de cima, Ele está assistindo tudo. O irmão Paulinho é um caro servo de Deus. Se ele fosse tudo isso que o Josafá Agra fala, o Senhor já teria tirado do caminho. Mas ele está sofrendo. Olha que bobagem, né? Tudo isso que eu falo são as minhas análises teológicas que eu fiz dele, tá? Outra coisa, se ele não fosse tudo isso, Deus tinha tirado do caminho. Mas como assim? Você não está vendo um monte de falso profeta que tem por aí nas religiões? Deus, por acaso, pesa a mão em alguém? Pesa a mão em ninguém. Então, essa lógica que ela tenta usar aí é uma lógica furada, tá? Isso não existe. Deus não vai sair tirando ninguém das igrejas porque é falso profeta. Se fizesse isso, meu Deus, ia sumir muita gente. Ia acabar praticamente as igrejas. Ou sei. Essas acusações, essas difamações, e tá firme e forte. O diabo pode... acusações. Ela tá imputando a mim crimes, né, que não existe. Isso é mentira. O pai dela é o diabo, por isso que ela mente. Nós acabamos de ler o texto. O pecado domina sobre essa mulher. A ira de Deus ainda está sobre ela. Se ela morrer, essa mulher vai para o inferno, porque ela nunca foi nascida de novo, tá? Ela não é devota de Jesus Cristo, ela é devota da CCB. Vamos ouvir. Usar de quem ele quiser aqui na terra, mas mais é aquele que está do lado do irmão Paulinho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque na dificuldade dele, até mesmo sentado num cadeirão, pregando a palavra de Deus, os críticos zombam, os críticos tiram sarro, os críticos falam, mas tá velhinho, por que não... Mentira, isso você não pode imputar a mim, até porque você está usando o meu nome no seu vídeo. Eu nunca falei nada sobre o Paulinho estar num cadeirão. Eu nunca fiz referência ao Paulinho estar falando alguma bobagem ou não, a idade dele, atrelado à idade dele. Até porque eu parto do princípio que se ele está naquela tribuna sob a autorização do Braz, é porque ele está apto ao ensino. Ou seja, apto, eu falo, nas suas faculdades mentais. Por isso ele também está, ele não está imune à crítica, tá? Então esse tipo de acusação que você está fazendo é outra falsidade. Como você mencionou o meu nome nesse vídeo, quando você faz esse tipo de acusação, se não for para mim, você tem que deixar isso claro, porque até agora o vídeo está endereçado para mim. Então você está mais uma vez fazendo isso de forma leviana, porque você é uma pecadora que está dominada pela mentira para defender a sua seita. Vamos ouvir aqui. Senta ele. O ministério, se Deus o confiou, é Deus quem vai tirá-lo. Então, minhas queridas, não se preocupe. Eu, quando vi assim, eu até liguei para a Shirley, falei, Shirley, mas quem é esse que está falando do irmão Paulinho? Quando eu vi que era o Josafá Agra, gente, eu até falei, meu Deus do céu, se preocupar com essa pessoa, para mim é um ser desprezível. Ele é uma pessoa que não está merecendo uma nem oração. Olha só a que ponto chega. Ela me chama de ser desprezível. Isso fere a minha dignidade como uma pessoa, como um pai, como um marido, como um cidadão brasileiro. Vocês estão vendo o argumento dessas pessoas, o nível de argumentação, que é nenhuma argumentação. Isso aqui não passa de ofensas morais gratuitas a fim de me humilhar, de me desprezar. Deixa eu espirrar aqui, vocês estão vendo que eu não estou bem de saúde. Passou a vontade de espirrar. Mas a única... você vê que a única coisa que eles fazem comigo nesses vídeos são ofensas e ilações e ficam fazendo calúnias, me imputando crime o tempo inteiro. Eles não fazem uma abordagem da abordagem que eu fiz, teológica, que tem uma argumentação válida, firme. Eles não conseguem fazer nenhuma, tá? Esse vídeo é totalmente
para afrontar a minha pessoa, tá? Não os meus argumentos. Não fez uma abordagem sobre as coisas que eu aponto na congregação. Todo o vídeo dessa senhora é para tentar ofender a minha pessoa, a minha dignidade, me humilhar perante ao público do YouTube. É isso, é essa que é a defesa. E faz isso de uma forma, né, se colocando como uma pessoa santa, uma pessoa de Deus, né, e com esse sentimento aqui que ela carrega no coração de ódio, porque ela quer o nosso mal, o meu mal, né? Então ela esconde aí nesse sentimento a verdadeira identidade dela, que é uma filha do diabo. Essa mulher é uma filha do inferno e o prazer dela é ver a nossa destruição para o benefício da congregação cristã no Brasil. Se não for coisa do diabo, eu não sei mais de quem é. Vamos ouvir o restante. Falar que a Flor fala ser desprezível. O que a gente pode falar de uma pessoa que só tem maldade no coração? É um ser ser desprezível, que eu só tenho maldade no coração. Vamos até voltar um pouquinho mais. Ó. Isso aqui são acusações graves, tá? Não sei não. Falar de uma pessoa que só tem maldade no coração. É um ser desprezível. Olha aí, gente. Isso aqui são acusações graves que essa senhora tá fazendo, tá? Tô pensando aqui, né? Ela tá falando que eu sou uma pessoa que só tem maldade no coração. E uma pessoa desprezível. Isso, frente a tanto tipo de gente, qualidade de gente na internet, principalmente no meio religioso, que pode enxergar um tipo de declaração dessa mulher como se fizer alguma coisa contra mim, ele vai estar prestando um serviço para Deus, ele vai estar fazendo algo bom lá para Deus. Ela disse que eu só tenho maldade no meu coração. Eu sou uma pessoa que na minha vida particular e pessoal, eu sou militante na causa autista, sou presidente de uma associação onde a gente trabalha duramente. Tem um monte de papéis aqui, ó. Se eu for mostrar para vocês, ó, tá facinho aqui na minha mão, eu nem sabia que ia falar disso, ó. Vocês podem ver que tem um símbolo, o logo da nossa causa, tá tudo aqui na nossa mão aqui, ó. Tem mais um monte aqui, um monte que eu luto pelo bem das crianças especiais autistas. Ou seja, eu não sou só uma pessoa que cuida da minha vida, eu faço o máximo que eu posso para ajudar outras pessoas também. Pago minhas contas em dia, não tenho meu nome sujo, não tem nada errado na minha vida, né? E essa senhora fica falando essas coisas aqui que podem me colocar em risco, a minha vida sobre risco, tá? Falou que eu sou uma pessoa maldosa e como é que ela falou? Uma pessoa indigna, alguma coisa assim, né? Isso aqui, ó, essa declaração aqui pode ser, eu peço até se algum jurista que estiver aqui, algum operador do direito fala qual é a análise que você faz sobre o discurso dessa mulher. Porque esse discurso aqui beira ao discurso de ódio. Essa mulher está fazendo um discurso de ódio que pode incitar, né? Pode incitar as pessoas a cometer algum tipo de maldade contra mim ou contra a minha família, né? Vamos seguir aqui. Então, por ele, eu nem sei se ele é ainda digno de oração, eu não sei. Porque Deus, ele dá para nós o livre-arbítrio de escolhas. E ele fez a péssima escolha. De sair da congregação? Também. Mas que saia da congregação e vá viver sua vida feliz, com a sua família. Agora passa 24 horas em frente a uma tela de computador ou de celular. O que eu faço da minha vida, Marilene, não te interessa. O que eu faço? Se você não tem argumento para me rebater, cala sua boca. Se você não consegue me contra-argumentar, fique quieta. Você não tem que ficar levantando suspeitas sobre a minha vida. O que eu faço, se eu falo 24 horas de saber ou não, isso não é problema seu. Isso não é problema seu. Você tem que vir aqui e me refutar, me rebater. Esse é o único caminho que vocês vão poder entrar para me derrotar. Se você acha que eu sou um adversário, é assim que você vai ter que me derrotar. Tá? Não interessa para você quanto tempo que eu fico aqui, se eu falo pouco, se eu falo muito da CCB. Tá? Você não gosta do vídeo? Vai ver outra coisa. Coloca um canal de crochê, vai aprender a fazer um bolo, alguma coisa aí na internet.
Isso não te interessa o que eu faço aqui, o tempo que eu gasto para fazer aqui não te importa, eu não te peço nada. Entendeu? Eu não te peço nada. E se eu quero passar minha vida fazendo isso, e daí? Isso é da sua conta? Por acaso? Vamos ouvir o que essa senhora está falando. Tentando falar mal da obra de Deus, tentando falar dos servos de Deus, é uma vergonha. Deveria cuidar mais da sua vida. Então, irmãs, não se preocupe. Cuidar mais da minha vida e ela está falando da minha. olha só a hipocrisia, sabe? A queima-roupa, né? Essa mulher está falando, eu estou fazendo crítica a uma denominação. Não estou falando da vida do Paulinho. Em momento algum falei da vida dele. Você está falando da minha vida. Vai cuidar da sua vida, você, senhora. Não tem neto? Você falou que você tem neto, você tem família. Vai cuidar da sua vida, então, meu Deus do céu. Você fica aqui levantando suspeita da minha vida. Isso é feio o que você está fazendo. Isso é fuxico. O Senhor, Ele está vendo tudo lá do alto. E no tempo da vontade, o Senhor vai levantar do trono. Para nos justificar aqui. Para rogar praga. O Senhor vai levantar do trono para justificar ela. Quer fazer algum tipo de maldade. Isso aqui, gente, isso beira discurso de ódio. E calar a boca de muitos críticos, que só sabe abrir boca para falar mal da obra de Deus. Porque essa obra é Deus que comanda, não é o homem. Olha aí, ó, sua mentirosa. Quem comanda isso aí é o diabo. É por isso que a senhora está encapetada falando essas coisas. Essa senhora acabou de falar aí que Deus vai levantar do trono e vai calar os críticos. De que jeito? De que jeito? Não é convencendo, não é argumentando, porque eles não conseguem estar fazendo isso. Ela está querendo dizer que Deus vai fazer alguma coisa que vai me impedir de falar. Como? Morrendo. Acontecendo alguma coisa grave. É isso. Isso é roubo de praga. Essa mulher é filha do diabo, essa coisa encapetada. Essa senhora é encapetada, essa mulher, rapaz. Isso aí tá o demônio puro. Eu acabei de ler o texto da Bíblia. Você é filha do diabo e você sente o que o diabo quer fazer, que é justamente querer o meu mal. Você quer fazer a vontade do vosso pai. Vamos ver. Todo homem que quis colocar o dedo na obra de Deus, o Senhor tirou fora. E ai daquele que falar de um dos pequenininhos do Senhor. Eu tenho pena a hora que o Senhor pesar o dedinho. Viu, seu Josafá Agra? Sua macumbeira, filha do inferno. Isso não existe, minha filha. Você aprendeu isso com um demônio na sua igreja. De rogar praga e desejar o mal das pessoas. Você aprendeu com o demônio e por isso que você está falando isso. E é justamente por isso que eu saí dessa seita. Hoje eu tive uma conversa com os meus filhos sobre isso, tá? Para ficarem longe dessa seita, para nunca mais se aproximarem dessa seita, que ela é ruim. Tive uma conversa com os dois, muito boa, muito proveitosa. Eu senti o Espírito Santo me ajudando. Eu falei do evangelho para eles. Primeiro comecei orientando eles a ficar longe, depois falamos do evangelho para eles. A minha filha chorou, ouviu o evangelho hoje, chorou. Ou falou, eu amo Jesus, pai. Né? Sua macumbeira, feiticeira. Olha aí a mulher, Deus vai pesar o dedinho contra a gente, né? E vai calar nossa boca. Olha aí, tô falando, no começo que eu falei para vocês, essa aqui é aquelas que tem a mente cauterizada. Ela fala todas essas coisas de um modo frio, rapaz. De um modo frio. Sabe? Essas são o tipo de pessoa mesmo, rapaz, que já tá entregue. Isso aqui, ó, não se arrepende nunca mais, essa mulher aqui. Esse tipo de pessoa aqui, ó, pode esquecer, meu camarada. O demônio pode aparecer lá para ela no púlpito, ela vai fingir que não tá vendo ele e vai continuar lá tranquilo, porque ela já se decidiu. Tá? Essa daqui já tá com o seu caminho pronto já, tá? Essa daqui vai pro lago de fogo mesmo, não tenho dúvida quanto a isso aí. Vamos ouvir o restante. Queridas, não sofram por esses tipos de pessoas, não vale a pena. Vamos procurar nos consagrar, orar para verdadeiramente, para quem precisa, para quem quer, sabe, o perdão, a misericórdia. Mas tem muitos críticos aqui que não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados em falar mal da obra de Deus. Mas o Senhor, Ele nos conhece e Ele é o nosso justo juiz. E no tempo da vontade dEle, o Senhor julgará essas causas.
muitas causas na presença dele. Querida, nem o juiz da terra vocês conseguem convencer, quanto mais a Deus. Nem o juiz daqui da terra, os juízes, homens preparados, que eu acredito que eles têm o dom de Deus para isso, nem o juiz da terra vocês conseguem ludibriar ou conseguir empurrar, quanto mais a Deus. Vocês são uma seita. Uma seita. Eu tô há 15 anos aqui que vocês rogam praga sobre mim. Acho que Deus ia deixar eu ficar 15 anos, 20 anos, 30 anos aqui, para depois falar que eu tive um derrame, depois de velho. Você vai falar que foi Deus que pesou a mão. Já vai estar com 110 anos aqui na internet. Aí vai ter uma hora que tem que morrer, não tem jeito. Eu vou ter que morrer. Ah, Deus pesou, Deus cumpriu a promessa que ele fez há 70 anos atrás. Acorda, meu. Sai disso daí. Essa senhora não sai. É você que está ouvindo. Acorda. Se você não tomar uma decisão, é desse jeito que você vai ficar. É desse jeito aqui, ó. Um religioso fanático. Um religioso que já está... praticamente, essa senhora está predestinada ao juízo de Deus. A ira de Deus está sobre ela. Aí eu não tenho... Veja, Jesus falou para nós. Pelos frutos vocês vão conhecê-los. Pelos frutos. Jesus manda a gente tomar cuidado com eles. E ainda fala para nós, olha, pelos frutos vocês vão saber quem são eles. Que vocês devem tomar cuidado. É isso aqui, ó. Essa mulher tem ódio no coração. Segue aí. Para ser julgada. Flores, vou ficar por aqui. Com meu bebezinho de vovó. E até o próximo vídeo. Olha que frieza. Você viu aí? Vou ficar aqui. Meu cadedinho. Até o próximo vídeo. Frieza, rapaz. Tudo que ela fez, rogando praga, o ódio no coração dela, e ela faz ali com tranquilidade um afago no cachorro, como se não tivesse acontecido nada. Tá? Exemplo, tá? Aquela pessoa lá, você já viu aqueles filmes, né? O camarada faz ali uma coisa terrível, terrível, não posso ficar falando o nome das coisas. Acabou com a vida de alguém lá e limpa a mão. Ah, vamos agora comer no restaurante? Vamos. Frio. E eles vão fazer o que tem para fazer. Essa senhora aqui, ó, rogando praga, fazendo um discurso de ódio, colocando minha vida em risco, né? E no finalzinho vai fazer um afago no meu cachorrinho, porque é um cachorrinho que tá no colo dela ali. Isso aí, rapaz, isso aqui é o que eu chamo mente cauterizada. Essa senhora, ela é serva do diabo e eu não tenho um pingo de dúvida disso. Paz de Deus com todos e todas. Perigoso demais, gente. Tá? Tá aí o vídeo, resposta para essa senhora. Fica aqui o desafio que eu faço para vocês, me entregar na mão de Deus. De verdade. É não falar mais nada sobre o meu vídeo, nem sobre mim. Vai caçar o que fazer, outra coisa, tá? Me deixa aqui e pronto. Inclusive, leve esse conselho lá pro Braz, tá? Que eles mandaram vocês, eles orientaram vocês a entregar suas causas na mão de Deus, mas eles me processam. Tá bom? Então esse vídeo aqui, gente, fica de alerta para vocês. Eu peço que vocês comentem aí embaixo sobre o discurso dessa senhora. Se tem um operador do direito, tá? Aqui eu me sinto preocupado com esse discurso dessa senhora. Eu me sinto até assustado, porque eu vislumbro aí, tá? E eu queria que vocês opinassem um discurso de ódio dessa senhora, tá? Um discurso de ódio, dizendo que eu não sou digno, que eu sou uma pessoa má, né? E se você for observar para que lado que isso pode levar a uma interpretação, né? Pessoas fanáticas, indoutas, podem levar a pensar que se fizer algo contra mim vai estar fazendo algo bom para Deus, né? E isso é perigoso, tá? Porque se eu sou mau e indigno, logo, e eu estou contra Deus, logo se acontecer alguma coisa de ruim comigo, quer dizer que vai ser uma coisa boa para Deus, né? É mais ou menos esse cálculo aí, talvez. Então eu peço que vocês deixem o seu comentário aí. Deus abençoe a todos vocês. Peço desculpa por ter que fazer esse tipo de vídeo, gente, mas é necessário, porque isso aí é reflexo da doutrina da CCB. É isso que ela transforma essas pessoas. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço. Deus abençoe a todos vocês.